Ok. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre as nossas vidas nessa manhã, tempo de estudos, tempo da gente poder aprender junto da palavra do Senhor. Esse tema tão precioso, né? Evangelho no trabalho, a perspectiva de que nós precisamos servir, né, o Senhor Jesus em nossa profissão, nosso trabalho, em nosso dia a dia, com um novo propósito. E hoje a nossa aula, o tema de hoje é como manter o equilíbrio entre trabalho, família e igreja. Por que é importante nós refletirmos sobre esse tema? Até porque na história, né, a gente percebe que em vários momentos houve-se uma dicotomia, onde muitas vezes os cristãos, o meio eclesiástico, trouxe uma separação daquilo que é sagrado e secular, daquilo que é santo e profano. E isso tem feito com que muitas pessoas se relacionem de maneiras diferentes no meio eclesiástico, na vida comunitária, na igreja e no dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos. E o importante de tudo isso é nós ressaltarmos que a teologia reformada, na cosmovisão, ela tem o propósito e o objetivo de trazer essa unidade, sem essa separação, entendendo que tudo que nós fazemos, que envolve a nossa vida, que envolve a nossa história, que envolve a nossa caminhada com Jesus, tem que ser para a glória de Jesus. E por isso o apóstolo Paulo, né, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que façais, fazem tudo para a glória de Deus. Então, nós podemos perceber que para que nós cristãos, para que tenhamos um equilíbrio diante desse tema, dessa aula, nós precisamos entender que uma maneira é nós fazermos tudo para a glória de Deus. Glorificar o Senhor através da nossa vida, através dos nossos relacionamentos, através da nossa vida no dia a dia. E diante disso, algumas perguntas para a nossa reflexão. Será que Deus realmente nos dá diversas obrigações e espera que escolhamos aquela na qual Ele deseja que falhemos? Porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos a nossa caminhada, a nossa vida, e diante disso surgem várias obrigações, várias responsabilidades. Mas será que Deus permite a gente ter tanta responsabilidade, tanta obrigação, para que a gente seja fiel em algumas, em outras não? E se a resposta for não, como manter o equilíbrio entre todas as coisas sem falhar? Então, se nós entendemos de fato que Deus nos deu obrigações, mas não para que a gente escolha uma das áreas ou uma dessas obrigações para que a gente possa falhar, a gente precisa, então, manter o equilíbrio para que nós possamos continuar sendo fiel a todas as obrigações. Como ser frutífero e fiel em todas as coisas. Esse é um desafio muito grande para nós cristãos, nós, o povo de Deus. Como ser frutífero e fiel em todas as coisas. Como ser frutífero no nosso ministério, como ser frutífero em casa, na família, nos nossos relacionamentos, como ser frutífero em nosso trabalho. Então, fica essas perguntas para a nossa reflexão. E no primeiro momento,
A ideia central aqui da nossa aula é mostrar que para que a gente consiga ter um equilíbrio entre o trabalho, a família e a igreja, nós precisamos voltar à perspectiva do discipulado a Jesus. O que é o discipulado a Jesus? Nada mais é do que a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa caminhada com Jesus. Por que nós devemos voltar ao discipulado a Jesus? Porque a nossa obrigação primordial é o nosso chamado para seguir Jesus. Então, antes de tudo, queridos, o mais importante e fundamental para as nossas vidas é o nosso chamado para seguir Jesus. Toda a nossa caminhada, todos os nossos relacionamentos, todas as nossas obrigações precisam passar, primeiramente, pela nossa vida no discipulado com Jesus. Nós somos chamados como igreja para seguir, para servir e para honrar Jesus. E por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A ideia de que nós precisamos colocar a nossa vida com o reino de Deus, com as coisas de Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos salvos por Jesus, no versículo 8, Paulo fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos dele e agora somos chamados para viver para ele. Então, queridos, de uma maneira muito simples, se nós queremos ter um equilíbrio entre igreja, trabalho e família, nós precisamos viver para Jesus. Nós precisamos seguir Jesus. Fazer de todas as nossas obrigações um meio pelo qual nós testemunhamos de Jesus. O nosso discipulado a Jesus não está em oposição às outras responsabilidades. Ele é a nossa responsabilidade principal e as outras são definidas a partir dele. Então é interessante a gente ressaltar isso, porque é daqui que parte toda a nossa caminhada cristã. O nosso discipulado a Jesus. Ele não está em oposição a outras responsabilidades, ao nosso trabalho, ao convívio familiar, à nossa vida relacional. Pelo contrário, é a partir do nosso discipulado com Jesus que nós podemos relacionar com as demais coisas no nosso dia a dia e nas nossas vidas. Mas como ser fiel e frutífero na família, na igreja e no trabalho? Então nós vamos ver que de uma maneira mais específica, ser fiel e frutífero na família, na igreja e no trabalho. Entendendo que isso é um chamado para nós. Primeiro, fidelidade. Não tem como ser fiel e frutífero na família, na igreja, no trabalho, sem fidelidade. E isso é importante, queridos. Porque a fidelidade nos conduz a ser fiel às nossas obrigações, a sermos responsáveis com a nossa vida,
com os nossos relacionamentos e também com o nosso trabalho. Frutificação tem a ver com investimento. Se nós queremos ser frutíferos na família, na igreja, no trabalho, requer também investimento. Fidelidade, frutificação. Ou seja, é nós sermos fiéis a Jesus nas nossas obrigações e sendo responsáveis ao ponto de investirmos cada vez mais na nossa caminhada cristã, nos nossos relacionamentos, no nosso convívio familiar e no nosso trabalho. Mas diante disso surgem dois perigos que nós temos que tomar cuidado: a indolência e a idolatria. E esses dois perigos é que faz a gente muitas vezes perder o equilíbrio da nossa relação familiar, eclesiástica e também profissional, na família, na igreja e no trabalho. A indolência, queridos, é quando nós não somos de fato fiéis, na perspectiva de que nós muitas vezes relacionamos, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, de maneira indiferente, de maneira apática, de maneira fria, ou seja, desinteressada. Isso é indolência. E é perigoso por quê? Porque quando nós separamos a família, a igreja e o trabalho, e focamos apenas em uma dessas obrigações ou áreas da nossa vida, a gente corre um risco de falhar em uma das áreas. Um exemplo: às vezes você consegue focar muito no seu trabalho. Você gasta todas as suas energias no seu trabalho. E aí, diante disso, você não tem energia para sua família, para sua vida espiritual, sua vida na comunidade. Então já caiu num processo de indolência, aonde você faz muito bem feito e se esforça mais e mais no seu trabalho, mas quando chega na área familiar, quando chega na área relacional, quando chega na área comunitária, na vida da igreja, você não faz nada. Você é frio, indiferente, apático. Isso é indolência. Mas também tem o perigo da idolatria. Porque quando nós focamos demais em apenas alguma coisa, pode ser que essa coisa se tornou um ídolo no nosso coração. E aí é o perigo. Tem gente que às vezes coloca a família tão acima de tudo, que a família se torna às vezes um ídolo no coração. E o interessante é que a nossa aula é para nos ajudar e para mostrar para nós que nós temos que ter esse equilíbrio. E por isso que o discipulado a Jesus vem acima de tudo. Por isso que o discipulado a Jesus vem à frente. Porque é através da nossa vida, do nosso relacionamento com Jesus, é que nós vivemos e relacionamos com as demais coisas da nossa vida. Com a família, com a igreja e com o trabalho. Família. Apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo
5, versículo 22, ele diz assim: esposas, e cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5, 22. Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Efésios 6, capítulo 4. Então, nós percebemos aqui que Paulo, relacionado ao ambiente familiar, ele traz aqui algumas obrigações e responsabilidades, tanto das esposas, dos maridos e também dos pais. Em outros contextos, até com relação aos filhos, que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Mas olha que interessante. As esposas devem ser submissas aos maridos como ao Senhor. Ou seja, está relacionado à vida da esposa com o Senhor, ao discipulado com Jesus. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja. Como Cristo, como Jesus amou a igreja. E criar os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. Então, todo o relacionamento familiar está diretamente ligado ao discipulado com Jesus. Tudo parte da nossa relação com Jesus. Tudo que nós fazemos é para Jesus. Quando a esposa é submissa ao marido, ela faz isso para Jesus. Primeiramente, a Jesus. Quando o marido demonstra amor, pratica ações de amor no dia a dia com a sua esposa, ele faz isso baseado no amor de Cristo. E os pais criam, ensinam, educam, disciplinam, exortam os filhos no Senhor. Então está tudo relacionado à nossa vida e ao nosso discipulado com Jesus. O padrão de fidelidade, a submissão das esposas aos maridos e o amor abnegado dos maridos para com as esposas, além de os pais criarem os filhos no temor do Senhor. Então, tudo relacionado ao discipulado com Jesus. Os maridos e as esposas podem investir um no outro e nos filhos, a fim de aumentarem seus frutos. Então, ao mesmo tempo que nós relacionamos em família, nós precisamos ser fiéis uns com os outros. Mas se nós queremos, em família, provar dessa frutificação, ter mais frutos no ambiente familiar, nós precisamos investir mais. E aqui nós podemos abrir várias coisas. Investir em diversão, às vezes em recursos, mas principalmente tempo de qualidade. Mas lembrando que nós fazemos tudo isso para Jesus. Porque nós somos de Jesus. E os nossos relacionamentos são definidos por Jesus. A igreja. Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo
individualmente membros deste corpo. Então, lembrando que a igreja, nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós somos os membros desse corpo. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então, nós percebemos que a nossa vida relacional com a igreja, nossa vida espiritual, ela passa não por uma vida isolada, solitária, pelo contrário, uma vida em comunidade. Uma vida onde nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo, somos membros deste corpo, relacionamos dentro desse corpo, ao ponto de nos animarmos, nos encorajarmos uns aos outros em amor, na prática de boas obras, fazendo bem, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, fazendo aquilo que edifica a vida das pessoas. Então, a nossa vida relacional, eclesiástica, ela passa pelo discipulado de Jesus. E o discipulado de Jesus nos conduz a uma vida de relacionamento como irmãos. Entendemos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o padrão mínimo de fidelidade aqui é um compromisso significativo com a igreja local, na perspectiva de que nós devemos reunir regularmente, não deixar de congregar, viver uma vida comunitária e envolver de forma ativa no encorajamento, no amor, na demonstração dos outros membros. É responsabilidade de cada um de nós, como parte desse corpo, como membros desse corpo, abençoarmos a vida um do outro. E é assim que nós podemos ser fiéis à nossa vida junto à nossa igreja, à nossa vida eclesiástica, à nossa vida religiosa, à nossa vida espiritual, a se relacionando com Jesus, é entendendo que nós somos discípulos de Jesus, reunidos, congregados, para vivermos para a sua glória e para o seu louvor. Trabalho. Se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Paulo ali desafiando os crentes, os tessalonicenses, a trabalhar. E até porque aquele contexto ali, muitos dos cristãos estavam deixando de lado o seu trabalho. Muitos estavam não valorizando o trabalho. E Paulo ele escreve a carta de 1 Tessalonicenses, exortando os crentes a trabalharem, a serem responsáveis no trabalho, a entender que o trabalho é bênção de Deus, o trabalho é uma oportunidade, uma extensão do discipulado de Jesus, de nós testemunharmos Jesus e nós vivermos para a glória de Jesus, sendo bênção no nosso ambiente de trabalho. E, acima de tudo, trabalhando para sermos bênção no reino e ao nosso próximo. E por isso que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, Paulo está exortando aqui os crentes a trabalharem.
e também aqueles que mudaram de vida, que nasceram de novo, que foram alcançados pelo Evangelho, que agora eles pudessem valorizar o trabalho, fazer o trabalho com excelência. E ainda mais, para que eles pudessem ser um canal de bênção, de suprimento aos necessitados. O padrão mínimo de fidelidade aqui na área do trabalho é sermos capazes de promover para nós mesmos, para cuidar de nossa família e para ter alguma sobra para compartilhar com os outros. Isso é ser fiel com o nosso trabalho. Entender que nós precisamos trabalhar pelo aspecto financeiro, para o nosso sustento, para cuidar da nossa casa, assumir as nossas responsabilidades como família, mas também para compartilhar, para sermos generosos, abençoar quem precisa, abençoar o próximo, abençoar o irmão, socorrer o necessitado, investir no reino, investir na nossa vida eclesiástica, sendo fiel com os nossos recursos, com aquilo que temos, com aquilo que Deus tem nos dado. Algumas aplicações para nós. Determine o que significa ser fiel em cada uma de suas obrigações. O que é ser fiel na família? O que é ser fiel no trabalho? O que é ser fiel na igreja? Avalie a si mesmo o que diz respeito a cada uma dessas obrigações e em relação ao que significa ser fiel nelas. Avaliar como que tem sido a nossa conduta diante das nossas obrigações e como podemos ser fiéis nelas. Arrependa-se de qualquer pecado que você descobrir. E aqui nós estamos falando principalmente daqueles 2 pecados que nós vimos lá no início: a indolência e a idolatria. Nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida familiar, nossa vida no trabalho e a nossa vida na igreja. Será que temos sido indolentes ou temos vivido na idolatria? Será que temos sido indolente com a família? Não valorizando a família? Sendo indiferente à família? Ou será que tudo que nós vivemos e fazemos, a família está sempre acima de tudo e se tornou, às vezes, um ídolo no nosso coração? Ou até mesmo a igreja, o ministério, o nosso serviço, ou até mesmo o nosso trabalho se torna, muitas vezes, um ídolo. E nós precisamos nos arrepender quando Deus mostrar no nosso coração que tipo de pecado tem conduzido as nossas vidas. A indolência ou a idolatria. Considere as áreas de suas obrigações
nas quais você poderia evoluir para produzir mais frutos. Então, se nós entendemos que para produzir mais frutos, nós precisamos de investimento, a gente precisa analisar qual dessas obrigações que envolve o nosso trabalho, a nossa família, a nossa igreja, e aquilo que nós precisamos evoluir, investir mais, valorizar mais, ser fiel e honrar Jesus nessas áreas, nessas obrigações. Todas as nossas obrigações são apenas parte de nossa responsabilidade primordial de seguir e honrar a Jesus. É muito simples o tema da nossa aula de hoje. É como manter o equilíbrio entre família, igreja e trabalho. E nós vimos que nós podemos ter esse equilíbrio quando nós entendermos que o nosso discipulado a Jesus, ele é o principal, ele é o primordial. Nós somos chamados para seguir e honrar Jesus. E seguir e honrar Jesus está relacionado a gente valorizar, abençoar, ser um instrumento de Deus e ser testemunho de Jesus na nossa família. Cuidando, amando, sendo fiel, assumindo as nossas responsabilidades e cumprindo as nossas obrigações. No nosso trabalho, fazendo com excelência, fazendo o melhor, fazendo tudo para o Senhor, para a glória do Senhor, sendo discípulo de Jesus no nosso trabalho, testemunhando com palavras e principalmente com ações. A nossa vida eclesiástica, comunitária, é uma vida de discipulado. Antes de fazermos qualquer coisa na igreja, nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Antes de eu ser pastor, antes de você ser um ministro, você fazer parte de qualquer ministério, de você se envolver com qualquer área da igreja, você é um discípulo de Jesus, chamado para seguir a Ele e para honrar a Ele. E é dessa maneira que nós podemos encerrar, a nossa aula de hoje, e nós teremos a oportunidade de ter conosco, agora compartilhando um pouco da sua experiência, do seu testemunho, nossa irmã, doutora Maria Alice Totti, esposa do pastor Totti, casal precioso que vai poder compartilhar conosco aí parte do testemunho e de como eles puderam alinhar o equilíbrio entre a igreja, entre o trabalho e a família. Oi. Ponto 2. Doutora Marianice? Bom dia. Fique à vontade. Meu nome é Marianice.
Eu sou de Sorocaba. Com apenas 17 anos, passei no vestibular de medicina em Marília, para onde me mudei sozinha na época, porque minha família foi para o Mato Grosso. E tive que amadurecer assim, meio à força, né? E isso gerou algumas carências no meu coração, mas no terceiro ano do curso, conheci a Jesus como meu Salvador e Senhor. E essa experiência foi maravilhosa e transformadora, e eu tive a convicção do meu chamado para servir ao Senhor no ministério. Tive vontade de deixar o curso, mas o Senhor mostrou que eu iria servi-lo através da minha profissão. E após alguns meses, eu conheci um seminarista chamado Osni, Ô, Glória! o qual veio a ser meu esposo. Há 40 anos, completamos esse ano, e somos pai dos nossos 3 filhos. Interessante, queridos. Após a conclusão do curso de medicina da Marianice, e eu do bacharelando em teologia, nós fomos para Cornélio Procópio, né, na cidade do Paraná. Só que a Marianice ainda tinha mais 2 anos de residência em medicina, aliás, residência em pediatria, onde ela se especializou. E estando já ordenado pastor e a Marianice também já concluído a residência, nós atendemos o chamado da Junta de Missões Nacionais, sob a presidência do seu Dirceu, naquela época. E nós fomos para Ji-Paraná e Rondônia. E ali nós fomos para ficar alguns anos apenas, e ficamos 7 anos, no período de 1982 a 1989. E o nosso presbitério era todo o estado, né? Um estado quase que do tamanho do estado de São Paulo. Então, abrangia tudo isso. E nós tínhamos ali a igreja de Ouro Preto, de Paraná e Presidente Médici para dar atenção, e mais umas 10 congregações, assim, que ali era bem diferente. Era um campo pioneiro, era um campo que tinha que ser aberto, né? E aproximadamente aí umas 10 congregações. Ali em Rondônia, eu iniciei o meu trabalho profissional. E nesse período, nasceram nossas 2 filhas, Débora e Priscila, rondonienses, por sinal. E após esse período, novamente, Deus nos trouxe de volta para a região sul, agora para Cornélio Procópio, uma pequena cidade de 45 mil habitantes no norte do Paraná, onde eu exerci a minha profissão e o ministério ao lado do meu esposo durante 30 anos, na mesma igreja presbiteriana. Quando retornamos, então, para Sorocaba, em 2018, e viemos a conhecer a Igreja do Calvário. Foi um período, assim, queridos, de muitos frutos. Graças e honra e glória a Deus por isso, né? Pois lá encontramos uma igreja muito sofrida, dividida, e isso com 40, 50 membros. Já havia uma divisão ali na igreja, né? E nós ali, pela graça do Senhor, Deus nos deu algo muito importante. Ao sairmos de lá, em 2017, deixamos uma igreja ali com uma escola dominical, graças a Deus abençoada, não com a tecnologia de hoje, aqui do Calvário, né? Mas estava funcionando. E 2 cultos, porque já alcançávamos aí praticamente 500 membros. Então, foi um período assim de grandes frutos, abençoador. E nós agradecemos a Deus por isso. E o nosso período ali, em Cornélio Procópio, Deus acrescentou em nossa família algo muito importante, que foi o nosso filho, querido, amado, lindo André, né? Que hoje vai fazer a profissão, vai ser membro hoje,
né? Fazer a profissão de fé aqui na igreja. Então, nós agradecemos a Deus por isso, pelo nosso filho. Então, onde se encaixou tudo isso, a minha profissão, trabalho, família, igreja, né? Então, eu sempre fui muito consciente que eu sou, primeiramente, uma discípula de Jesus e médica. A minha vida devocional sempre foi muito presente, e eu procurei exercer todas as minhas obrigações com fidelidade ao Senhor, segundo os princípios da sua palavra. Porém, nem tudo são flores. Muitas vezes eu me senti como uma malabarista, tentando equilibrar os pratos, né, de todas as obrigações, seja do trabalho, que muitas vezes demandava 12 horas do meu dia, seja da família, onde os filhos vinham crescendo e tendo cada vez mais necessidades de atenção, ou seja, do trabalho da igreja, né, que com as suas demandas para a esposa do pastor, que todos conhecem, né? Então, muitas vezes eu me senti uma malabarista, assim, confesso, viu? Para equilibrar todas essas obrigações. Certamente, queridos, nós vemos aqui que, como pastor, a gente tem que tomar decisões dia a dia. As responsabilidades nos empurram para tomarmos decisões. E nem sempre tomamos as decisões corretas. Essa é a verdade. A palavra do pastor Leandro aqui foi para nós, mais para mim, entende? Fui muito edificado. E eu vejo que a situação ficou muito difícil. Eu sempre fui excessivamente responsável com todas as demandas do ministério. Estava no ministério, assim, 90%. Né? Mas a Marianice, coitada, se esforçava em muito para me alcançar, para estar comigo, colaborando também no ministério, e ela ali com as mulheres e tantas outras coisas, sempre deu o respaldo que a gente precisava, né? E foi muito importante isso, mas ela sofreu muito. Agora, eu reconheço que muitas vezes o nosso coração estava muito mais na obra do Senhor do que em gastar tempo com o Senhor da obra. Muitas vezes. Aí foi o nosso problema, entende? Nós aprendemos na nossa aula de hoje que sempre que investimos mais do nosso tempo e da energia numa área, no nosso caso, no trabalho, no meu, a medicina, e o Osni, no trabalho da igreja, nós começamos a extrapolar e caímos muitas vezes na idolatria nessa área, e como consequência, na indolência em outra área. No nosso caso, foi para com a família. É muito doloroso dizer isso, gente, mas foi o que aconteceu conosco. Embora fôssemos pais amorosos e cuidadosos em passar os princípios bíblicos para os nossos filhos, nunca deixando de levá-los conosco à igreja, nós falhamos em dedicar mais tempo para o discipulado deles. Os levamos à igreja, mas talvez tenhamos falhado em levá-los a amar mais a Jesus e a comunhão com o seu corpo vivo, a igreja. Sabe, eu sou uma boa leitora, mas eu tenho um livrinho em minha biblioteca que eu nunca consegui ler, especialmente quando nossos filhos eram pequenos. Se chama Meu Filho, Meu Discípulo, da Judith Kemp. Eu sempre que eu iniciava esse livro, parecia algo difícil de realizar, devido à minha conjuntura de trabalhos, de obrigações. Enfim, o que nunca deixei de fazer, nós nunca deixamos de orar nas refeições, de levar nossos filhos à igreja, e antes de dormir eu sempre dediquei um tempo para orar com eles e contar histórias bíblicas. Os nossos filhos certamente conhecem muito bem a palavra de Deus,
Porém, muitas vezes eu dormi antes deles, confesso. Tamanho cansaço, acho que o amém ficava para o dia seguinte. A nossa filha mais velha, um dia na adolescência, me falou algo que me marcou muito. Ela disse: mamãe, quando eu crescer, eu não quero ser como você, que trabalha tanto. E vocês sabem que todo médico sonha que seus filhos sigam a mesma carreira, né? Sejam médicos. Mas comigo não foi assim, eu não consegui não, viu? Acho que meus filhos ficaram assustados com o tanto que a sua mãe trabalhava, né? Mas Deus tem o seu propósito em tudo. E eu gostaria de dizer que tem um outro livro que eu gostaria de citar. Eu acho que nós já estudamos na ED, não estudamos, pastor? Não sei se o pastor se lembra. Se chama Se Eu Começasse Minha Família de Novo. Ah, certamente, se eu começasse minha família de novo, eu iria colocar em prática muitas coisas que eu li naquele pequeno livro. Eu iria rir mais com os meus filhos, eu iria ter mais tempo de sofá, Fazer cócega neles. Iria brincar mais com eles, iria fazer mais coisas juntos, de tal modo que eles sentissem o quanto eles são importantes para nós, antes mesmo do nosso trabalho, seja a minha profissão ou seja a igreja. A nossa igreja, a nossa lição de hoje, abordou também que se nós exercermos a fidelidade, podemos estar confiantes de que todas as coisas agirão conjuntamente para ministrar os frutos, para aumentar os frutos, para além dos nossos limites, pois Deus é Deus e age como quer, quando quer e onde quer, né? Glória ao Senhor, porque Ele é fiel e muitas vezes, embora nós não sejamos fiéis. Como já mencionamos, tivemos um ministério muito frutífero. Graças a Deus por isso, né? Honra e glória dele. A oportunidade de ver muitas vidas se renderem ao Senhor, de discipular, de treinar muitos líderes. Eu posso dizer que a Marianice colaborou em muito, discipulou muitas pessoas, mulheres, por onde passou. E eu digo a vocês, tanto em Cornélio Procópio como em Ji-Paraná, Marianice, muito querida, muito amada por todos ali, pelo seu testemunho, pelo seu ministério. Então, a gente agradece muito a Deus por esse testemunho que só Deus pode nos dar, só Deus pode nos oferecer. Isso é para nós algo assim de muita alegria. Por onde a gente passou, a gente deixou um legado, a gente deixou um testemunho ali, né? Omitimos muito em termos de lar, família, mais tempo, como a Marianice mencionou aqui. Mas eu posso dizer a vocês, graças ao bom Deus, Ele nos concedeu muitas vitórias também. Não temos decepção, não temos nada contra o ministério que nós exercemos no dia a dia, no decorrer do tempo que nós passamos ali exercendo pastorado. E ela, medicina, muito querida. E eu agradeço a Deus por tudo isso, por Deus ter nos dado essa graça, essa bênção. E então eu fico feliz. E eu quero dizer a todos vocês aqui, por favor, como esta mensagem pregada pelo pastor Leandro, ouça novamente e veja que tudo é um equilíbrio. Nada você vai passar para o outro sem antes ter passado por Deus. Primeiro Deus, toda obra frutífera primeiro passa por Deus e depois chega ao seu destino. É Deus quem faz, é Deus quem realiza. Isso foi muito profundo no meu coração, viu, pastor? Que Deus abençoe a todos vocês. Concluindo, então, queridos, quanto à nossa família, hoje as nossas filhas são casadas, temos 4 netos lindos e maravilhosos.
Elas são boas esposas, mães amorosas, responsáveis no seu trabalho, honestas. Porém, aprove ao Senhor levá-las para bem longe de nós, uma para o Mato Grosso e outra para o Rio Grande do Sul. Dessa forma, a nossa influência se faz presente através da oração. E como temos clamado ao Senhor, para que elas tenham seus corações totalmente abertos e transformados pelo imenso amor do Senhor Jesus. E cremos que Ele está fazendo isso, pois nossos filhos são herança do Senhor, consagrados desde o ventre para o Senhor. E como diz o Ministério Débora, Desperta Débora, do qual eu faço parte, mães de joelhos, filhos de pé. Estamos de joelhos para que os nossos filhos estejam em pé diante do Senhor. E temos a alegria de ter conosco ainda em casa o nosso filho André, o qual ama estar na casa do Senhor e o servir através da música, no Ministério de Louvor. Então, nós só temos a agradecer a Deus pela bênção, pela oportunidade de vivermos para Ele e de termos essas experiências em nossas vidas, que esperamos tenham servido, né, para edificar aos irmãos nessa manhã. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado aí pelo testemunho. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, pelo trabalho de vocês, pela família de vocês. Com certeza, vocês, um casal, uma família que procurou sempre honrar Jesus. Lógico que temos as falhas, temos as coisas que nós deixamos muitas vezes de fazer, mas tudo isso revela também que nós dependemos do Senhor Jesus. Nós dependemos de Deus, nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, para nos despertar, para nos encorajar, para nos exortar também, para trazer no nosso coração aquilo que nós precisamos valorizar e também entender que nós somos discípulos dele e vivemos para ele. Louvado seja o Senhor, que Deus continue abençoando ricamente, poderosamente a vida dos irmãos. Louvo Ô, pastor, e pelo ministério de vocês. Pode falar, pastor. eu quero agradecer a Deus também, no término, assim, as nossas vidas, estamos aqui, ele nos trouxe a Sorocaba e nós estamos na Igreja do Calvário, Igreja Presbiteriana do Calvário, onde encontramos o amor dos pastores e praticamente assim, meio juntos, né? Nós viemos para cá e, graças a Deus, fomos muito bem acolhidos. Então, agradecemos a Deus por isso, por Deus ter dado a nós esse presente. Pastor Arthur, pastor Marcos, pastor Rômulo, pastor Guilherme, pastor Leandro, os seminaristas, o pastor Marco Aurélio. Então, agradecemos a Deus por essa família calvariana. Somos muito gratos por conhecer pessoas tão queridas e tão amadas. Amém. Glória a Deus. Antes da gente encerrar aqui, nós vamos fazer uma oração, mas eu queria lembrar aos irmãos que próximo domingo nós teremos uma aula especial. E ela não vai ser pelo Zoom aqui, a aula vai ser pelo YouTube. Às 9h, no YouTube do Calvário, nós teremos uma aula especial domingo que vem. Pastor Ricardo Barbosa, ele vai falar um pouquinho sobre o tema do seu livro, Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. Então, que nós possamos participar juntos, ter esse tempo abençoador, um tema tão propício ainda mais nesse contexto, nesse tempo difícil que nós temos passado. Então, domingo que vem, 1º de agosto, às 9h, no canal do YouTube da IP Calvário, Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, Pastor Ricardo Barbosa. Nós vamos orar encerrando esse tempo, agradecendo a Deus
Não sei se vai ter alguma pergunta, alguma contribuição. Eu queria Professor Leandro, uma coisinha aqui, deixando para nós, principalmente nesse 1 ano e meio praticamente que nós temos vivido aí tempos difíceis, tempo de pandemia, que nós possamos de fato refletir sobre o tema da aula de hoje. Será que nós temos tido um equilíbrio diante de tudo aquilo que envolve a nossa vida? Uma oportunidade a gente poder falar: Deus, me ajuda, quebranta meu coração, eu preciso do Senhor para poder ser fiel nessa área, ser fiel na minha família, ser fiel nos meus relacionamentos, ser fiel no meu trabalho, ser fiel também na minha vida como igreja. Então, nós vamos orar aqui, depois, se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, eu passo para o pastor Marcos Vinícius. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar o Senhor. Senhor, nós queremos, ó Deus, te louvar, nós queremos, ó Deus, bendizer o teu nome, te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa manhã, de podermos estarmos aqui juntos para estudar, aprender da tua palavra, ainda mais de um tema tão importante, que envolve a nossa vida, o dia a dia, o nosso trabalho, nossa casa, nossa família, os nossos relacionamentos e a nossa vida como igreja, Senhor. Que o Senhor nos ajude como teu povo, como a tua igreja, a reconhecermos, ó Deus, que no primeiro e principal objetivo nosso é glorificar o teu nome, é viver para o Senhor, é viver uma vida constante seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor e honrando ao Senhor, seja em qualquer área, em qualquer obrigação que envolve a nossa vida, que nós possamos colocar o Senhor acima de tudo, o Senhor como centralidade do nosso coração, porque o desejo do nosso coração é primeiramente honrar, louvar e exaltar o teu nome. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe cada família aqui nessa manhã, todos aqueles que estão aqui conectados, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor abençoe, que o Senhor encoraje, que o Senhor fortaleça e renove a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, para a tua glória e também para a edificação da tua igreja. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém.